Bastante gente chegando. Boa noite, Alexandre. Tudo bom, Gustavo? Tudo tranquilo? Tudo 100%. Que legal. Muito bom ter você por aqui, cara. Vai ser ótimo, vai ser boa essa conversa. Então, falando a respeito daquelas pessoas os teus seguidores aí que estão junto com a gente, que ainda não conhecem o Androcenter Convida, o Androcenter Convida é a nossa conversa semanal, a gente fala a respeito de temas relacionados à medicina sexual e à infertilidade masculina. Eu sempre gosto de fazer um disclaimer no começo do nosso programa, dizendo que essa é uma conversa de cunho informativo e que em nada substitui uma consulta médica com um médico especialista. É bastante importante a gente deixar bastante claro, né? E hoje o Androcenter Convida vai contar com a presença do nosso nobre colega endocrinologista, presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. O nosso convidado também ele é vice-coordenador do Departamento de DAEM e Endocrinopatias da ABENS, que é da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Nosso convidado também é doutor e pós-doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, instituição a qual também é professor de endocrinologia, o Dr. Alexandre Hall. Dr. Alexandre Hall, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo, agradeço o convite. É sempre bom a gente conversar e levar informação de qualidade para as pessoas utilizando plataformas como essa de lives de Instagram, que geralmente tem uma repercussão super boa. Isso. Então, inicialmente, Alexandre, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais de você para os nossos espectadores, falar um pouquinho a respeito da sua formação e a respeito também da sua atuação na parte de endocrinologia. Eu tive a sorte, o prazer, a honra de ter a formação de endócrino no IED, no Rio de Janeiro, que é o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o maior hospital de endócrino do Brasil. E lá, tanto a parte feminina como a masculina, que a gente vai falar da andrologia, é muito forte. Tem ambulatório de andrologia na formação dos médicos residentes em endocrinologia, e desde o início eu já me identifiquei e fiquei o tempo todo no ambulatório, terminei o período do IED, eu continuei lá, e depois eu voltei para Santa Catarina, montei um ambulatório de gônadas aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente está junto até hoje lá. E aí foi pesquisa, escrevi um livro que foi lançado nos Estados Unidos e na Europa, depois uma versão em português aqui no Brasil, e sempre militando nessa área, o consultório com muitos pacientes sendo referidos por colegas de diferentes especialidades, geriatria, psiquiatria, urologia, a gente trabalha muito em conjunto com a uro, né? Sim. Aqui eu acho que é sempre importante isso, buscar o melhor para o paciente. O paciente não falta, né, Gustavo? O paciente tem, a questão é dar o melhor tratamento e muitas vezes o olhar multidisciplinar ele se faz necessário. Justamente, e até nesses dias atrás, assim, a gente tem dentro da BENS, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é um grupo da parte da endocrinologia, que você faz parte, um dos coordenadores, né, e são discussões muito legais, né, porque a gente começa a ver a outra parte, né, a gente começa a tentar enxergar o paciente do ponto de vista endocrinológico e vice-versa. E essa interação é uma interação que é muito produtiva. Então, tudo aquilo que a gente está muito bitolado de ver de um ponto de vista, a gente começa a ver de um outro ponto de vista e começa a ter ideias diferentes, né? Então, eu acho que essa interação da urologia e da endocrinologia, ela é muito feliz nessa questão da medicina sexual, né? Eu acho que a BENS tem a maior virtude até agora, para mim, é isso. Ela trouxe essa aproximação na discussão de casos clínicos com um olhar que às vezes o de vocês é muito diferente do nosso, e quando a gente para ver, eles são complementares. E com isso, o que cada um fala na discussão daquele caso, daquele paciente, vai talvez ter uma resolução ou um caminho a mais para ser seguido. Isso é fabuloso, não tem preço para isso, e essa é uma das vantagens desse mundo digital que permite com que a gente troque experiência e consiga realmente trazer soluções para as pessoas quando se fala em doença e fala em saúde. Justamente. Bom, então, e o tema da nossa conversa de hoje vai ser disfunção sexual e doenças endócrinas. O que há além da testosterona? Bom, então quando a gente está diante de um paciente com disfunção sexual,
a gente precisa fazer uma ampla investigação para tentar diagnosticar a sua condição. Inúmeras são as causas dos problemas sexuais, desde problemas de cunho psicológico até problemas de ordem vascular, nervosa ou até mesmo hormonal, que vai ser o tema da nossa conversa de hoje. E se tratando das disfunções sexuais masculinas, sabemos que uma proporção bastante significativa da população masculina sofre de uma queda da produção da testosterona com o passar da idade, que é uma doença popularmente chamada de andropausa. Acontece que não somente a testosterona é causa de problemas hormonais masculinos. E é justamente esse foco da nossa conversa de hoje com o Dr. Alexandre. Alexandre, quando a gente fala em disfunção hormonal masculina, a primeira coisa que vem na nossa mente é a testosterona, sempre, né? Mas não apenas a testosterona está envolvida na questão da função sexual masculina. Dentre os outros hormônios envolvidos na função sexual masculina, qual você destacaria? Eu acho que uma grande coisa da endocrinologia é o crosstalk, é a conversa. Os hormônios conversam entre si. Então, quando a gente pensa em hormônios hipotalâmicos, hormônios hipofisários, hormônios de órgão-alvo, então todos eles podem ter em algum momento alguma associação com disfunção sexual. Então, quando a gente sai da testosterona, dá de pensar no, vamos dizer, o oposto dele, que é o estradiol. O estradiol pode ter impacto na função sexual masculina. Quando a gente vai para a hipófise, a gente tem a prolactina, tem os hormônios que vão ter efeito nos órgãos-alvos, como LH, FSH, TSH. Tireoide, que eu estou falando, a tireoide ela pode impactar. A adrenal tem uma série de camadas que tem uma série de substâncias que estão liberadas, neurotransmissores, hormônios, substâncias diversas e que podem gerar disfunção sexual de maneira direta ou indireta. Justamente esse crosstalk eu acho que é o mais interessante, né? É o metabolismo, né? Endocrinologia e metabologia, né? Você estudar toda a interação de todos os sistemas do nosso organismo, né? Vamos começar a falar um pouquinho a respeito, inicialmente, da tireoide, né? Então, entrando na seara dos hormônios da tireoide, a gente sabe que tanto a questão do hipotireoidismo quanto do hipertireoidismo, eles podem afetar a questão sexual dos nossos pacientes. Qual dessas alterações costuma trazer maior prejuízo na qualidade sexual dos pacientes? Mais o hipo ou mais o hipertireoidismo que afeta a questão sexual dos nossos pacientes disfuncionais? Quando tu me convidou, eu assim, deixa eu dar uma olhadinha em algumas coisas, dar uma revisada, né? Porque quando penso no consultório, a resposta é muito parecida, Gustavo. Tanto hipo como hiper. A questão é que nós temos imensamente mais pessoas com hipo, só que lembrando que as doenças tireoidianas são mais comuns em mulheres. Então esse universo ele acaba ficando um pouco mais restrito quando eu penso homem, disfunção sexual e tireoide. Mas eu lembro de casos de pacientes reclamando de disfunção sexual, tanto com hiper como com hipotireoidismo. E aí o mecanismo, teve uma revisão bem interessante numa revista de medicina sexual, Reviews, agora 2019, eles chegam à conclusão que não se sabe. Então pode ser, porque tipo assim, aqui a gente vai repetir uma coisa, fica relativamente claro, a pessoa que está com hipo, sintomática, para baixo, pode ter sintomas depressivos, isso tudo pode afundar a libido, isso tudo pode afundar função sexual. E o inverso, imagina, tu estás com uma bola no pescoço, coração acelerado, olho para fora, irritado, insônia, não é o melhor momento de ter relação sexual. Então, o mecanismo com certeza indireto existe, mas talvez direto também possa existir, mas os mecanismos são todos de hipótese, não tem nada comprovado em modelo animal que justifique uma ação, por exemplo, de excesso de T4, de excesso de T3, que leve a um feedback, que leve a uma disfunção de ação em sistema nervoso central. Isso a gente não tem bem definido, tá? Então é mais o hipo porque é mais prevalente, digamos assim. Numericamente, sim. A gente tem muito mais hipotireoidismo do que hipertireoidismo. Lembrando que é muito mais comum essas duas doenças entre as mulheres. Então, só no universo masculino continua essa mesma diferença. Então, no consultório, é capaz de tu nunca ver um hiper com disfunção sexual, porque é capaz de nunca aparecer para ti. Mas algum endócrino que vai tratar o hiper pode ser que vai ver. Mas daí não pode esquecer. O cara chega com uma disfunção sexual para ti e o cara tá acelerado, tá com tremor de mãos, tá com uma bola no pescoço, tem que lembrar que pode ser um hipertireoidismo.
E aqueles pacientes que fazem controle do hipotireoidismo com medicações, faz um T4, digamos assim, né? Sim, que estão com a medicação meio descontrolada, com uma superdosagem, isso pode levar também à disfunção sexual? O hipotireoidismo medicamentoso ou hipertireoidismo... O hipermedicamentoso. Os dois estão na mesma situação. Então, tu pode ter disfunção por excesso de hormônio, seja ele endógeno ou exógeno. Então, essas alterações de excesso de hormônio, que pode ser com corticoide, que pode ser com T4, que pode ser com a própria testosterona, isso pode levar a disfunções sexuais por... eu acho que eu vou falar uma frase aqui que talvez eu repita, Gustavo. A endocrinologia tem um tema geral. Eu não quero excesso, eu não quero falta, eu quero equilíbrio. Exemplo, eu não quero hipoglicemia, eu não quero hiperglicemia. O paciente diabético eu quero com normoglicemia. Isso vale para a tireoide, para a testosterona, para o estrogênio, vale para todos os hormônios. A gente sabe que principalmente coisas exógenas, ou seja, artificiais, elas sim, em excesso, elas podem ter efeitos deletérios eventualmente. Entrando numa seara mais específica das patologias, das disfunções ejaculatórias, tanto das disfunções de ejaculação rápida quanto da ejaculação retardada, do ponto de vista hormonal, quais patologias são importantes de serem investigadas? Esse é um campo bem interessante, Gustavo, porque assim, a gente sai da história da testosterona, então a testosterona baixa ela pode ter alguma associação com a ejaculação retardada, atrasada. A testosterona alta, principalmente de maneira exógena, talvez tivesse alguma associação com ejaculação precoce, mas isso ainda não está totalmente definido. Mas a prolactina ganha força nessa história. A prolactina pode levar... Alterações da prolactina, a gente fala mais depois sobre isso, mas alterações da prolactina podem levar à ejaculação precoce. O hipertireoidismo, aí agora o excesso de T4, para caracterizar o T4 e o T3, pode também levar a uma ejaculação precoce. E ainda tem vários estudos que tentam fazer associações com níveis de estradiol, níveis de ocitocina, que é um hormônio que é falado com o hormônio da paixão, tem várias coisas que falam da ocitocina, mas não é um hormônio que a gente dose de rotina, que a gente use de rotina, mas parece que em modelo animal ele também tem associação com disfunções sexuais. A ocitocina a gente não dosa e tem gente que tentando repor a ocitocina por spray nasal, né? Para tentar melhorar a libido e tal, né? Como que funciona isso aí? Existe alguma evidência? Eu nunca usei. Eu lembro de ter feito uma entrevista para a Globo alguns anos atrás sobre isso, porque tinha saído uma matéria que caiu em público leigo e daí eles criam pauta para falar sobre isso. E revisando na época, era tudo modelo animal, porque a gente consegue com camundongos ver a questão de atratividade, de impulsividade sexual, alguns fatores, e risco de acasalamento, inclusive, e havia uma evidência em modelo animal que a ocitocina podia estar associado com isso, com a questão da paixão, aí já cria uma ideia com a questão do amor, mas nunca estudos de segurança e eficácia em seres humanos. Até foi testado alguma coisa em ser humano, mas vamos lá. Temos, isso eu acho que a gente vai falar ainda ao longo da live, temos ocitocina pronta para comprar na farmácia para se utilizar? Não. Então, quando a gente só tem uma substância que é manipulada, isso é bem questionável. Eu acho que o grande exemplo foi o que aconteceu agora, e que eu estou falando muito hoje, eu ainda gravei para o Globespot sobre isso, que são os SARMs. Os SARMs estavam sendo usados à torta e à direita, moduladores seletivos do receptor do androgênio, agora a Anvisa tem que botar um ponto final. Por quê? Porque não tem estudo de eficácia e de segurança para ficarem comprando, vendendo, comercializando, manipulando substâncias como sabe. A ocitocina talvez esteja nessa seara, Gustavo. Ela não tem estudos de eficácia e segurança, mas com certeza tu conhece gente que está utilizando e aí tem a situação sempre de efeito placebo. Então tem gente que vai usar e vai funcionar. Mas dizer que é um remédio que vai ter uma efetividade em muita gente, evidência, não. Então, porque existem vários estudos no qual eles fazem avaliações de momentos da vida, né? Então, no momento que a pessoa está apaixonada, no momento que a pessoa tem um filho, né? Onde tem muita paixão, eles dosam a ocitocina e parece que nessas situações a ocitocina está um pouco aumentada, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir repor uma ocitocina para tentar causar uma paixão, tentar mimetizar aquela situação de bem-estar que o paciente está
tá tendo, né? Então, essa relação de causa e efeito, ela não pode ser que não seja verdadeira, né? Eu acho que isso é bem, assim, eu vivenciei isso tanto no meu mestrado como no meu doutorado. A gente fez uma análise de pacientes com traumatismo crânioencefálico grave e as funções hipofisárias e estresse oxidativo nesses pacientes. O que tinha visto em modelo animal não se replicou em ser humano. Então isso é uma coisa que a gente já sabe da biologia. Não é porque eu vejo em animal que eu vou replicar em ser humano. E quando eu vejo uma única variável em ser humano e eu associo ela a uma causalidade, eu tenho muito viés ao redor, eu tenho muita coisa que confunde. Então, por exemplo, isso. A dose de ocitocina, a pessoa está apaixonada. Então, se ela está alta, isso é muito simplista, acredito. Quem inventou a gente inventou mais complexo do que somente isso, deve ter mais coisas envolvidas. Certamente. Vamos falar a respeito de uma vitamina que é considerada por muitos até mesmo um hormônio, que é a vitamina D, né? A vitamina D, ela é um elemento muito importante para várias das nossas funções vitais, né? Inclusive existem alguns estudos que mostram que baixos níveis da vitamina D são associados a problemas sexuais. Como os endocrinologistas enxergam a importância da vitamina D no contexto da disfunção sexual masculina? A vitamina D, apesar de ser chamada de vitamina D, ela é um hormônio, porque ela é formada no nosso corpo. Vitaminas são coisas essenciais que nós não produzimos. A vitamina D a gente produz. O sol, o raio ultravioleta bate na pele, a provitamina D é transformada, vai ter uma passagem hepática, vai ter uma passagem renal, a 25-hidroxivitamina D, 25-dihidroxivitamina D. Desde o livro do Michael Holick, alguns anos atrás, best-seller do New York Times durante semanas a fio, falando sobre a vitamina D, isso se popularizou no mundo inteiro. O próprio Michael Holick já veio aqui no Brasil algumas vezes dar aula em congresso de endocrinologia, ele é endocrinologista, e nesse cenário, eu diria talvez nos últimos 20 anos, Gustavo, estudos observacionais foram feitos. Então, a vitamina D baixa está associada a diferentes situações, que varia de doença cardiovascular, a diabetes e a demência. Então, e agora a Covid. Então, você ter uma associação de observar pacientes doentes e ver que tem um determinado exame alterado não significa que tem causalidade. E a gente aprendeu isso, e eu vou dar o exemplo do diabetes. Essa história do diabetes e a associação com a vitamina D baixa era já sabida, fizeram um trial ao contrário. Será que dar vitamina D melhora o diabetes? Será que dar vitamina D previne o diabetes? E a resposta foi zero, não faz. E aqui na disfunção sexual é a mesma coisa. Então, tem um estudo que pegou 50 homens e com disfunção sexual e quase 80% deles tinham vitamina D baixa. Essa associação é porque o planeta está com vitamina D baixa. A gente cada vez pega menos sol, a gente cada vez usa mais protetor solar. Então, essa é uma associação que vai existir cada vez mais frequente, só que não significa que o inverso seja verdadeiro. Então, particularmente, eu não acredito que dar 50 mil unidades de vitamina D por semana vai melhorar a função sexual de ninguém. Porém, um paciente que tem uma hipovitaminose grave, que tem uma osteopenia, uma osteoporose, que tem alguns fatores associados, eu tenho que tratar essa vitamina D e que aquele conjunto da obra pode estar afetando a função sexual dele. Mas associação direta hoje não tem essa prova. Mas vitamina D baixa tem que ser tratada. Bastante interessante, assim, a gente tem gente do Brasil inteiro vendo a gente. E aqui no Sul, a gente tem uma incidência solar menor. Então, eu moro em Curitiba é a capital brasileira que tem menor incidência de raios ultravioletas, então, consequentemente, as pessoas daqui têm menos vitamina D por uma menor incidência solar, né? E, então, no nosso contexto aqui de Curitiba, a gente vê muita hipovitaminose D, né? Mas é bastante interessante também isso que você colocou, de que muitas vezes essa vitamina D é um pouco mais baixa, ela é reflexo do hábito de vida da pessoa, né? Então, boa parte das vezes essa pessoa, ela tem uma vitamina D um pouco mais baixa, por quê? Porque ela não faz atividade física, ela não pratica atividades ao ar livre, né? Ela tem um hábito mais sedentário de ficar mais dentro de casa, e isso vai talvez se refletir numa vitamina D, mas o problema não é a vitamina D baixa, é o hábito de vida que esse paciente tem, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em ter essa relação de causa e efeito,
que boa parte das vezes essa relação de causa e efeito ela não é verdadeira, né? Ela é simplesmente uma coincidência, né, Alexandre? Exatamente, é bem isso, e é de cima para baixo. A vitamina D de Natal é mais alta, de Porto Alegre é mais baixa, vai diminuindo porque tem a ver com longitude e tem a ver com, para cima é a mesma coisa. Então, o pessoal do Canadá também tem vitamina D muito baixa, o pessoal da linha do Equador é um pouco melhor, mas para ter ideia, Havaí, que é um local que tem muito sol e que as pessoas surfam, tem estudos que mostram que entre surfistas havaianos até 30% pode ter vitamina D baixa. Por quê? Porque se usa protetor também. Então, mesmo quem fica exposto ao sol tem esse fenômeno do protetor solar, que impede justamente o raio ultravioleta, que forma a vitamina D e que faz câncer de pele, é o mesmo. Então, é meio sinuca de bico, né? Falando a respeito de um outro hormônio bastante interessante nessa questão da disfunção sexual, é a questão da prolactina. Então, é um outro hormônio que a gente investiga quando a gente está diante de um paciente com baixo libido. Você pode explicar para a gente um pouco, Alexandre, o que é a prolactina e como que os níveis elevados de prolactina podem levar a uma disfunção sexual? Eu acho que depois da testosterona é o hormônio mais importante quando a gente fala em função sexual em homem. Então a prolactina é um exame que, na minha opinião, qualquer médico que vá atuar nessa área e que pegue um paciente com sintomas, ele deve ser solicitado. A prolactina é um hormônio produzido pela adenohipófise, a parte anterior da hipófise, que é uma glândulazinha de tamanho de uma ervilha, que fica bem aqui no meio da cabeça e que literalmente manda no corpo inteiro. Então a hipófise manda na tireoide, nas glândulas suprarrenais, ela tem impacto no fígado com o GH, nas gônadas, ovário na mulher, testículo no homem, então atua em tudo que é lugar. E a prolactina é muito importante na mulher, vem do latim prolactar, para lactação, então é super importante. A mulher durante a gravidez aumenta a prolactina e durante a amamentação essa prolactina fica alta, e que na mulher, olha como é interessante, já fazendo o gancho, muitas vezes faz com que ela não menstrue. Então, a hiperprolactinemia fisiológica, ou seja, o aumento da prolactina fisiológica, porque é uma gestação, e no caso aqui uma amamentação, pode bloquear a capacidade reprodutora da mulher. Até porque biologicamente é isso. Pô, se ela está amamentando, será que é o momento dela ter uma nova cria, pensando na biologia? Funcionaria mais ou menos assim. Claro que tem exceções, tem falhas e tal. E no homem não é muito diferente. Então a hiperprolactinemia faz alterações com relação à dopamina. A prolactina conversa com a dopamina, a dopamina vai fazer um efeito inibitório, e isso faz com que, de uma maneira de conversa entre os dois, possa levar à disfunção sexual, mas também a hiperprolactinemia faz um feedback negativo sobre GnRH, que é um hormônio liberado pelo hipotálamo, e para o LH e FSH, que são hormônios que vão conversar com o testículo, e com isso vai diminuir a produção da testosterona. Então o que a gente tem? É um hormônio que tem vários locais. Antes eu falei que não se sabia muita coisa, que se sabe bastante. Eu acho que tem um detalhe que tem que ser falado, Gustavo, que é o seguinte: a principal causa de hiperprolactinemia não é o tumor hipofisário produtor de prolactina, que é o prolactinoma, que é uma causa que existe e muitas vezes tem que ser investigado. A principal causa é remédio. Então, muitos fármacos elevam prolactina. Fármacos de diferentes áreas, então desde remédio algum, eu não vou citar para não criar uma coisa, sim, mas assim, remédios para o estômago, remédios da pressão, remédios que agem no sistema nervoso central, como antidepressivos, sim, antipsicóticos. Então a lista é grande de medicamentos que podem causar aumento da prolactina. E aqui eu só vou falar um comum, que é o Plasil, a metoclopramida. Então, pessoas que tomam muito Plasil podem ter aumento da prolactina e que pode levar a uma disfunção sexual em alguma situação. E qual é o tratamento? É a retirada do remédio. Isso religa e volta a funcionar. Então, a prolactina ela tem isso. Ela tem desde causas facilmente tratáveis, o excesso dela, o excesso da prolactina, até causas que dependem de, aí sim, remédios e outras coisas mais. É bastante interessante que existem várias, assim como você comentou, existem várias medicações que elas causam uma elevação da prolactina, né? E uma das medicações são os antidepressivos por si só, né? Então, inicialmente os antidepressivos eles podem até tentar melhorar o ânimo da pessoa, tentar melhorar a parte da função sexual, mas a longo prazo eles vão piorar. Então, é sempre a nossa ideia
eventualmente quando usamos antidepressivos para tratar problemas sexuais, é a gente ter uma estratégia para tirar essa medicação. Porque essa medicação que agora está trazendo um benefício, daqui a 4 meses, 6 meses, vai estar trazendo um prejuízo bastante interessante. Não pode melhorar um lado e piorar o outro. Tem medicamentos que se usam como inibidores da recaptação de serotonina para tratar problemas ejaculatórios, mas que podem elevar a prolactina. E aqui tem uma coisa meio idiosincrásica, tá? Ou seja, não tem como saber. A gente só vai saber se aquilo elevou realmente a prolactina se investigar. Então, a imensa maioria das vezes não vai elevar a prolactina, mas se o paciente começar a ter algum sintoma, aí tem que investigar essa prolactina para saber se ela está alterada ou não. E me diga uma coisa, por que o nível dos laboratórios de prolactina normal é uma prolactina lá em torno de 17, 19, e a gente muito frequentemente vê prolactina até 30 alguma coisinha, sem significado clínico? Não, mas são duas coisas díspares, né? As curvas de normalidade de laboratório são, na realidade, pequenos estudos feitos durante a formatação daquele determinado teste, e que vai mudando, né? A gente tem dosagens hormonais que já foram feitas por radioimunessaio, hoje faz com quimiluminescência, a gente tem diálise de equilíbrio em laboratórios de alta performance. Então, dependendo da metodologia, eu vou ter que padronizar para uma população pequena, de algumas, talvez, centenas ou milhares de pessoas, e aquilo vai dar uma curva de normalidade, com uma curva de Gauss, onde eu vou ter do percentil 5 ao percentil 95, dado por aquela curva. É uma verdade absoluta? Não, mas é uma verdade que a gente acaba replicando. Lembrando que na curva de Gauss eu vou ter 2,5 para cá e 2,5 para cá, que ainda vai ser normal e não está naquele percentual. Aqui eu acho que é muito mais, Gustavo, de ter muitas situações de alterações de prolactina, que são muito pequenas e que não necessitam investigação. Então essas prolactinas de 20, 30, 40, em geral, elas não são causadoras de queixas dos pacientes, são achados laboratoriais. Existem doenças que fazem isso mais nas mulheres, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, a gente encontra com uma frequência grande uma hiperprolactinemia de 30, 40 e não tem significado. Do ponto de vista endocrinológico, sempre nos causa bastante preocupação prolactinas acima de 100. Prolactinas acima de 100, elas são mandatórias de uma investigação endocrinológica do sistema nervoso central, porque a chance de ter um adenoma hipofisário, ela aumenta muito. Então, é sempre uma avaliação com cuidado. E o desafio que a gente tem é que muitas vezes o paciente pega o exame, põe na internet, a prolactina está 21, era o laboratório até 19, ele já acha que está com tumor e que vai morrer. Então, essa interpretação equivocada, ela é muito ruim, porque faz com que a pessoa simplesmente sofra por antecedência por uma coisa que não vai estar no valor de referência. Cabe a nós, médicos, saber interpretar aquele valor de referência em cima daquele paciente que está na nossa frente. Saber que ele está tomando remédio XYZ e que, de repente, justifique aquilo. Mas não está escrito no exame. Essa é a função do médico, né? E você acredita no tratamento de disfunções sexuais idiopáticas com cabergolina, simplesmente sem nível elevado de prolactina? É aquele caminho de tu não tem muito o que fazer e tu vai tentar fazer alguma coisa. Eu acho que a medicina nos permite, eu acho que essa pergunta ela é muito interessante. Uma coisa é você tentar trazer alguma coisa que o benefício é para algum sintoma que está diminuindo a qualidade de vida daquele paciente. E aí você fazer uma tentativa off-label, onde o benefício tem que ser maior do que o risco. Se você não sabe o risco, você tem que acompanhar. Por quê? Porque se o risco passa do benefício, isso deve ser parado imediatamente. Que é diferente de usar, por exemplo, um anabolizante para o cara ficar fortão. Aqui eu não estou tratando doença. Aqui o cara está usando uma ferramenta de uma maneira equivocada e que o risco sempre vai ser maior do que o benefício, porque o benefício não está tratando nada. Então, esse é um olhar muito cuidadoso que a gente tem que ter. Então, nesse exemplo que tu desse, talvez possa ter algum paciente que é considerado idiopático, que a gente não tem um diagnóstico de base, e ter algum benefício. Eu sempre acho que isso é gerador de hipótese. Se você tiver casos que gerem relatos de caso e que vale a pena daí fazer sim um estudo duplo cego controlado, do lado a cabergolina, no outro lado do placebo, a questão é que não é um N tão grande para a gente conseguir com facilidade, né, Gustavo?
esses casos assim, idiopáticos que a gente pudesse inserir num estudo de grande porte. Isso geralmente precisaria ser multicêntrico, vários serviços para conseguir, mas é uma ideia interessante. Eu te pergunto isso porque não é uma queixa bastante frequente do nosso consultório, baixo libido, né? E sabe que eu, por muito tempo, a gente quando está no começo, a gente quer tratar o paciente, quer resolver o problema, né? Então eu por várias vezes tentei usar a cabergolina para tentar melhorar. Então fazia uma investigação, né? Não achava nada, vamos fazer uma cabergolina. E sabe que eu nunca tive uma resposta satisfatória com cabergolina para baixo libido para paciente algum? Porque a gente precisaria acreditar que tinha um impacto na prolactina, porque a cabergolina, ela como uma droga que vai agir no receptor da dopamina, o caminho dela é pela dopamina. Então, se o mecanismo da disfunção sexual, e a gente está pensando em disfunção sexual orgânica, a gente sabe que tem inúmeras que Sim. O problema é aqui. E eu acho que o teste terapêutico tem esse valor também. E você fazer um tratamento e não responder, ganha força de que a gente tem que trabalhar em conjunto com o pessoal da terapia sexual, o pessoal da psicologia, da sexologia, que trabalha com isso junto com a gente. E a gente vê que o impacto é muito grande realmente. Agora, hoje com a dosagem da prolactina, um cara com prolactina muito normal, sem fator de risco, da cabergolina, é muito pouco provável. Naqueles que talvez estejam ela ali em 20 e pouco, 30 e pouco, que não é para usar a cabergolina, é que talvez tivesse alguma resposta positiva nesse perfil de paciente. Vamos falar um pouquinho a respeito agora de neoplasias, né? Então são doenças um pouco mais graves, né? Então tumores envolvendo a questão do hipotálamo, hipófise, às vezes até tumores de base de crânio, são causas relativamente raras de disfunção sexual, mas eles precisam ser pensados em algumas situações. Quando que existe a indicação de investigar esse tipo de tumor, Alexandre? Sabe que quando tu começou a conversar comigo sobre isso, eu lembrei do caso de colega, que obviamente eu não vou citar nome, e é um colega que começou a não pagar as contas, ele começou a não fazer a barba, ele começou a não procurar a esposa, tá, para namorar, os dois médicos, tá, novo, 30 e poucos anos, e obviamente que daquela briga do casal, a primeira coisa pensou, tá com outra parceira, tá tendo uma relação extraconjugal, e quando foi fazer um exame de oftalmologia, se viu uma alteração grave no olho, que foi fazer a tomografia e tinha um tumor do tamanho de uma laranja no cérebro. Então, o que acontece? A gente tem que entender que nem sempre é fácil, eu estou te falando de dois médicos, nem sempre é fácil, tá? Então eu acho que a desconfiança, ela vai vir quando a gente tem coisas muito fora do habituais, tá? Os tumores hipofisários e hipotalâmicos, se tem compressão, se tem massa, pode evoluir com dor de cabeça, com diplopia, com alteração de humor, de libido, porque daí você está comprimindo áreas importantes do cérebro, tá? Que é diferente da maioria dos tumores hipofisários, que geralmente são pequenos, podem até ser macroadenomas, a gente falando menos de 1 centímetro ou mais do que 1 centímetro. Esses que eu falei agora são tumores maiores. Em geral, então, para uma sintomatologia que chame muito a atenção e para eu investigar, fazer uma ressonância de encéfalo ou uma ressonância de célula turca, que é a ressonância de hipófise, tem que ser quadros mais floridos para a gente suspeitar. Aquele cara que chega, a libido não está tão boa, mas está com todo o resto normal, não começa com a ressonância porque pode encontrar um incidentaloma. O que é um incidentaloma? É uma bolotinha que está lá na hipófise que não significa nada. E o cara ganhou um diagnóstico para ficar fazendo exame todo ano, a cada 2 anos, e vira uma bola de neve. Então, a imagem para nós na endocrinologia, ela deve ser utilizada quando você tem a suspeita real. Não ressonância de célula turca não é exame de screening, não é exame para buscar aleatoriamente. O estrago é maior do que o benefício. Muito bem falado, porque se todo mundo que chegar com queixa de disfunção sexual e for pedir uma ressonância de encéfalo, não vai dar certo, né? De jeito nenhum. Uma outra glândula bastante importante aí nessa questão do metabolismo é a adrenal, né? Como que funciona o contexto da adrenal na função sexual do homem? Definitivamente a adrenal é a glândula que mais
É desafio para todo médico endocrinologista. É disparado. Imagina por urologista tentar entender ela. Porque ela é complexa, ela tem duas camadas, ela tem o córtex e tem a medula, e que tem produção de coisas diferentes. O córtex tem 3 zonas, tem a glomerulosa, a fasciculada, a reticulada, cada uma produz uma coisa, então a gente vai ter os mineralocorticoides, que vão ter ação sobre a pressão arterial, os glicocorticoides, o famoso cortisol, é produzido lá. Os esteroides sexuais, a gente tem que lembrar que nas mulheres um percentual grande dos esteroides sexuais é produzido na adrenal, o outro no ovário, e nós homens, a maior parte dos esteroides sexuais de testosterona é produzido no testículo, e a medula adrenal produz adrenalina, noradrenalina, dopamina periférica, porque antes a gente estava falando de dopamina cerebral. Então, assim, ó, é muita coisa que quando está bagunçada, o coreto bagunça. Então, assim, esses hormônios que podem ter alteração de uma única quando tem doença, doença de Cushing, síndrome de Cushing, quando eu vou ter excesso de cortisol, face de lua cheia, espinha, gordura, estrias violáceas, hipertensão danada, putz, qualidade de vida vai lá embaixo, não há função sexual que resista, tá? Tumores adrenais, então tem muitas doenças que, com esses excessos de neurotransmissores, hormônios e substâncias de uma maneira geral, comprometem muito a qualidade de vida dos pacientes, e muito por causa dessa sintomatologia exuberante. As doenças adrenais, em geral, elas têm sintomatologia muito forte e que faz com que a qualidade de vida dos pacientes caia muito. E dentro da medicina sexual, a gente tem o conceito do paciente adrenergizado, né? Aquele paciente adrenérgico, que é aquele paciente que a gente habitualmente encara como sendo um paciente que tem uma disfunção de origem psicogênica. A gente indo lá para a medular da adrenal, pensando naqueles tumorzinhos, aqueles feocromocitomas, você já viu algum caso de uma disfunção sexual no qual o paciente possivelmente era psicogênico, mas na investigação da adrenal você viu um feocromocitoma ou então um tumor produtor de adrenalina, noradrenalina? Então, feocromocitoma é uma doença que não é comum, né? A gente vai pegar poucos, a gente pega mais no hospital universitário, essa que é a verdade. Eu acho que eu tenho no consultório, eu conto nas mãos pacientes que tiveram fel, que trataram e que estão curados, tá? E a sintomatologia, eu acho que tem muito dessa situação de um tumor que traz muito sintoma, né? A palpitação, a sudorese, a hipertensão, elas causam um mal-estar muito grande. Tem pacientes que têm a sintomatologia muito semelhante à síndrome do pânico. E então, assim, eu não consigo te falar que a gente consegue dizer que o paciente tinha uma disfunção e que daí ao operar, ao fazer o tratamento, depois melhorou e que foi pela normalização da adrenalina. Pode ter relato da literatura que tu saibas e eu não saiba, mas eu não tenho esse paciente como algo que eu enxergue com muita clareza, não. E lembrando que fel pode acontecer tanto em homem como em mulher, não é uma doença de homem, ele pode acontecer em qualquer dos dois. Então, como são poucos casos, a gente acaba não tendo uma casuística tão grande para poder trazer essa informação. Mas, de novo, Gustavo, excesso não é bom. Deixa eu fazer um parênteses. Aqui é interessante. A gente não tem tumor no homem que produza excesso de testosterona, assim como eu não tenho tumor na mulher que produza excesso de estradiol. Essa não é um racional que a gente tenha. Tem algumas exceções aí, mas não é. Mas eu tenho um tumor na mulher que produz excesso de testosterona. Tumor de ovário e tumor de adrenal. Opa! Testosterona pra caramba. A mulher sobe pelas paredes. Olha o meu dedinho. Não. Não é verdade. Então, os excessos não são bons. Então aqui, como a gente está falando de excesso de adrenalina, é muito provável que isso seja mais deletério em todas as áreas, incluindo função sexual, do que possa ter algum benefício. O cara ficou mais ligado, está mais adrenalizado, vai ficar melhor com tudo. Não, não é verdade. Até porque tem toda essa questão da vasodilatação e a vasoconstricção e de quanto a adrenalina vai influenciar na questão da ereção como um processo biológico importante no que a gente está falando. Justamente muito pelo contrário, né? Então, assim, pensando, por exemplo, no paciente que tem um sintoma de ansiedade, lá, uma palpitação, uma taquicardia, às vezes uma sudorese, não hipertenso, digamos assim, às vezes eu fico na dúvida se vale a pena você investigar a adrenal ou não.
E então, justamente com relação aí a essa glândula chamada adrenal, que é esse grande desafio, né? Que eu acho que não é fácil nem para vocês, imagina para a gente. O detalhe para quem... Eu vejo que tem várias pessoas aqui de várias áreas. Os exames da adrenal, eles não leem um livro. A gente brinca disso. Então, tu pede uma rotina de exames e tu vem um que vai para cima, outro que vai para baixo, aí não fecha, aí outro vem no meio, aí tu repete, aí inverteu um para o outro. É muito pouco comum você ter diagnósticos com exames perfeitos. Em geral, é uma bagunça. Então, para quem não está habituado com aquilo, é enlouquecedor. É enlouquecedor. A endocrinologia, ela é muito mais do que hormônio, né? E a gente vive num cenário onde o diabetes e a obesidade vem cada vez sendo mais prevalente na nossa população. A gente pode considerar a síndrome metabólica também como uma causa endocrinológica de disfunção sexual? A endocrinologia e metabologia é especialidade, né? Na AMB nós temos registradas 54 especialidades médicas oficialmente no Brasil, e a nossa é endocrinologia e metabologia. Então, endocrinologia que pega os hormônios e metabologia que pega o metabolismo, que é onde vem o diabetes, onde vem a obesidade, onde vem o metabolismo ósseo, que tem também um hormônio que é o paratormônio. Pois bem, sim, a coisa é uma divisão didática, mas um está entremeado com o outro. Então, a síndrome metabólica, obesidade, diabetes, quando a gente pensa em disfunções sexuais, ganha muita força, muita. O consultório, um percentual grande de pacientes com queixas da área da função sexual tem a ver com peso e tem a ver com o diabetes. O diabetes per si, a hiperglicemia, ela é muito deletéria no óbvio, que é a questão da lesão endotelial, que tem problema do coração, que tem problema no cérebro. Mas a disfunção erétil é uma disfunção endotelial em muitos casos, então a gente tem essa situação marcada, né? Vocês, como URO, sabem disso, o percentual de pacientes com disfunção erétil que tem diabetes mellitus, tanto faz tipo 1 ou tipo 2. Então, esse é muito claro. E a obesidade vem muito disso. A gente tem aí muito relacionado também com... Vai para a questão emocional da autoestima, porque está pesado, porque o pênis está embutido, porque aquela gordura suprapúbica deixa ele tímido, tem uma série de coisas que, quando a gente fala obesidade mórbida, isso é muito forte, tá? Mas a gente tem um trabalho que foi prêmio Endosul, que a gente co-orientou a Fernanda, e que a gente pegou os pacientes do hospital universitário, que foram para cirurgia bariátrica, homens, todos com testosterona baixa, todos. 6 meses depois da cirurgia, 60% já estava com ela normalizada, com emagrecimento e com questionários de função sexual bem melhores, pontuados depois de 6 meses. E que tem a ver com esse processo, como eu falei. A melhora do hormônio masculino, mas também a melhora da autoestima, com certeza diminuição de citocinas inflamatórias, de uma série de coisas que a gente não estuda e que vão impactar na saúde desse homem, mas disparado, diabetes e obesidade é o carro-chefe no sentido de alterações que a gente tem que ter do ponto de vista endocrinológico, e o olhar do endócrino é muito forte, e na minha opinião, o olhar do URO e de todo mundo que milite nessa área tem que ser, não dá de dizer assim, toma um remédio X e está tudo resolvido, e o cara tem uma disfunção erétil associada a uma síndrome metabólica ferrada. Não vai ter remédio, não vai ter testosterona que dê jeito sozinha daquilo ali. Alexandre, eu deixei uma caixinha de perguntas para a gente, para o pessoal da audiência deixar algumas perguntinhas para a gente, e eu achei 3 perguntas que foram perguntas bastante interessantes. Então, a primeira pergunta fala assim: doutor, a minha disposição diária e sexual pioraram bastante. Ganhei muito peso e não tenho mais disposição para atividade física. Pode ser falta de testosterona? O Farid Saad fez um trabalho que foi apresentado nos Estados Unidos há uns 5 anos atrás. Ele é um cara associado com a Bayer na Alemanha, já dei aula com ele já veio aqui no Brasil. E ele foi muito impactante porque caiu no New York Times. E o trabalho falava assim, ele pegava pacientes com diabetes e obesidade e hipogonadismo, e um ele tratava com dieta, atividade física e repunha a testosterona, e o outro ele só fazia dieta e atividade física. E aí qual era a conclusão? A perda de diminuição, a diminuição da cintura abdominal no grupo tratado do hipogonadismo foi o dobro.
Um perdeu 7 centímetros, o outro perdeu 14 centímetros. E aí vem a história, então testosterona trata a obesidade ou trata o diabetes. Não, a conclusão era muito clara. Você muitas vezes precisa tratar o hipogonadismo para melhorar força física, disposição, estimular a atividade física que vai ser o motor para ele recuperar aquilo. Porque nesses casos, né, Gustavo, a gente está falando do chamado hipogonadismo funcional. Esse termo foi cunhado numa revista de endocrinologia em 2016 pela primeira vez e foi incorporado no guideline da Endocrine Society em 2018, que separou o hipogonadismo orgânico, que é onde está o Klinefelter, a anorquia bilateral, o pan-hipo, do funcional, que existe algum potencial de reversibilidade. O que é reversibilidade? É tratar o fator de base e talvez ele religar aquele eixo e voltar a produzir, como esse que eu falei do tratamento da cirurgia bariátrica. Mas muitas vezes você tem que repor para ele sair dessa inércia. O paciente está numa inércia, ele não sai do lugar. Então a gente tem casos realmente de pacientes que a gente tratou o hipogonadismo, pegou no tranco, fez exercício, emagreceu e depois ele religou. A realidade é que muitos desses pacientes, eles melhoram isso, eles fazem um pouco de exercício, mas emagrecem muito pouco porque tem a ver com a doença obesidade. A doença obesidade, ela não é tão simples assim. Então, muitas vezes eu vou ter que associar uma medicação como a liraglutida para poder tratar essa obesidade do paciente. Então, é mais amplo do que só o hormônio. Botar nas costas do hormônio a solução desses pacientes metabólicos é injusto e vai gerar uma expectativa desnecessária. É todo um trabalho que a gente tem que fazer de melhorar o hábito de vida, de incentivar a atividade física, a perda de peso, né? Então não é simplesmente você repor a testosterona, né? Então eventualmente você vê que a testosterona está um pouco baixa, você tenta dar como se fosse uma gasolina turma, uma gasolina aditivada, para tentar fazer aquele motor funcionar melhor, para fazer a máquina desempenhar uma atividade mais adequada. Mas não é simplesmente o hormônio, né? Então, todo o contexto da mudança do hábito de vida desse paciente precisa ser abordado, né, Alexandre? Com certeza. O tratamento desses pacientes, ele é os múltiplos fatores. Então, paciente metabólico é tratar a alimentação, é melhorar a atividade física, é melhorar o sono. Aqui é uma coisa importante que a gente não falou. Sono, importantíssimo. Sono! Então, importantíssimo. Assim, a SARROS, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, Sim. é causa de disfunção sexual muito marcada. E os pacientes que tratam, seja com CPAP, seja com emagrecimento, eles melhoram a função sexual, porque a gente está falando de oxigenar o cérebro. É básico isso daqui. E às vezes o cara não se dá conta. E ele reluta para fazer a polissonografia, reluta para o tratamento e depois diz assim: doutor, como é que eu demorei tanto para me tratar disso dali? Então é sensacional ver esses pacientes, e a gente trabalha perto dos caras da medicina do sono, encaminha para eles fazem a polissonografia, e na indicação de CPAP eles põem, então é bem interessante. E quando tem emagrecimento, o sono melhora e também tem impacto positivo. Lembrar que o grande combustível do nosso corpo é o oxigênio, então os tecidos sendo hipooxigenados, nada vai funcionar direito, né? Perfeito. Uma outra pergunta, com a pandemia não tenho tomado muito sol, e isso fez com que a minha vitamina D baixou. Senti diferença na disposição para o sexo. Como posso elevar minha vitamina D sem ser tomando sol? O que é engraçado, né, Gustavo? Na realidade, na prática, o que a gente viu, por terem difundido a história de que vitamina D tinha associação com o Covid, a gente não está vendo mais vitamina D baixa no consultório. Todos que tinham baixo está tomando, e aqueles que não estavam tomando começou a tomar. Tanto é que o nosso problema hoje, Gustavo, é casos repetidos de intoxicação por vitamina D, por pessoas que estão tomando, por exemplo, 50 mil por dia. Já peguei vários. Então, o que acontece? Então, vamos lá. Primeira coisa. A associação entre vitamina D e função sexual, como a gente falou lá no início, ela não é clara. Então, tomar vitamina D e se sentir melhor não é um problema, mesmo que seja efeito placebo, tá valendo, tá? Só que tem que saber que vitamina D, ela tem uma dose. Pode ser que seja 1000 por dia, 2 por dia, 3 por dia, 4 por dia, 5 por dia, 1000 unidades que a gente está falando. Então, por exemplo, pacientes com cirurgia bariátrica, eu posso ter que usar, às vezes, 5.000 unidades por dia. Paciente sem com uma vitamina D não tão baixa, talvez 1000 por dia vai ser o suficiente. Então só não pode ir muito no achismo. Minha vizinha está tomando, meu vizinho está tomando, eu vou tomar igual.
Então, o que precisa ficar claro, se tiver alguma associação, ela não, com função sexual, ela ainda não é clara, mas repor a vitamina D para quem está baixo está correto, só não deve fazer empiricamente para não passar do topo. Ponto. De novo, Gustavo, excesso de vitamina D é tão deletério, e vitamina D tem intoxicação, porque ela é uma vitamina lipossolúvel, como a falta da vitamina D é ruim. Esse atrás eu estava conversando com a minha esposa é dermatologista, e ela tem visto vários casos de intoxicação por vitamina D, com essa... vou pegar a receitinha do meu vizinho aqui, né? O brasileiro tem muito essa mania de querer se tratar com a receita do vizinho, né? E isso é uma coisa que não faz bem para ninguém, né? Para você ver como quando a conversa é legal, passa rapidinho, né? Foi quase 1 hora já, Alexandre. Uou! Bom, a gente já está chegando no final, e sempre no final das nossas lives eu gosto de deixar um tempo para o nosso convidado deixar as suas palavras finais, deixar os seus contatos de rede social, os contatos de como os pacientes podem encontrar e fazer uma consulta com você, eventualmente. Hoje em dia a gente tem à disposição telemedicina, né? Então, deixe as suas considerações finais e os seus contatos, Alexandre, por favor. Primeiro, agradecer, Gustavo, pela oportunidade. O bate-papo foi gostoso, foi leve, e acho que pode somar para algumas pessoas, e esse é o grande objetivo. E vários colegas ali, isso é também bem legal, eles prestigiando a gente. Acho que é isso, é trazer informação para as pessoas se cuidarem. Se cuidar significa ir no seu médico, e aqui não importa se é no uro, se é no endócrino, se é no clínico, se é no geriatra, se é no cardio, o importante é ir e ter alguém que acompanhe da sua confiança. Por quê? Porque quando a gente não souber aquilo, se o teu médico for bom, ele vai te encaminhar. Então, se o teu médico for bom, ele vai dizer assim, não, eu não milito nessa área, eu não sei disso aqui, ele vai te encaminhar para alguém. Então, ter pelo menos alguém para não deixar a saúde, porque a saúde do homem é tão negligenciada por ele mesmo, muitas vezes, né? A gente tem um editorial de um archives da nossa especialidade, que eu e o Ricardo Meirelles escrevemos, e o título é esse, Saúde Masculina Tão Negligenciada. Então, esse eu acho que é o caminho, é trazer informação, 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 que é o que essas plataformas como que a gente está fazendo hoje nos permite. E contato só de rede social, Dr. Alexandre Hall, é o meu nickname lá do Instagram da pessoa jurídica. E justamente nessa seara da medicina sexual, a medicina sexual ela é multidisciplinar. Então, envolve o endocrinologista, envolve o urologista, envolve o cardiologista, envolve o nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra. Então, são todos esses profissionais que vão, cada um dar o melhor de si em prol do melhor do paciente, né? E eu acho que nada melhor do que para você ter como médico, alguém para cuidar, alguém que realmente se importa com você, que não está ali simplesmente por conta da consulta, está ali para tentar fazer a diferença, né? E lógico, vão ter aqueles casos, né, aqueles casos um pouco mais desafiadores, tal, aonde a gente vai chegar num ponto de reconhecer o nosso limite, o limite da nossa especialidade, o limite do nosso conhecimento, e a gente tem que saber reconhecer esse limite para encaminhar para um colega que esteja mais capacitado para atender esse paciente, né, Alexandre? É exatamente isso, é saber dos nossos limites, das nossas limitações e trabalhar em conjunto. Então, é muito fácil quando eu tenho o meu uro de confiança, o meu cardio de confiança, o meu geriatra de confiança, porque a conversa é a mesma. Não que não possam ter outros, podem ter outros, mas tu ter a tua rede de pessoas que trabalhem junto contigo na mesma maneira de trabalhar, eu acho que com a mesma ética, com a mesma correção, com o mesmo respeito do paciente, é o que define. Eu sempre falo assim, eu só encaminho para médicos aonde eu me consultaria ou onde eu encaminharia meu pai e minha mãe. Eu acho que essa é a maneira mais correta da gente entender que ali é a pessoa que você confia. Porque amigão, não. São pessoas que, como tu falou, eu acho que tu falasse a frase mágica, se importar com o paciente, ter a capacidade da empatia de se colocar no lugar e saber que aquilo está trazendo algo de ruim para aquele paciente, um sofrimento que talvez você não tivesse, mas não cabe a ti julgar, cabe a ti saber o que está acontecendo com aquela outra pessoa. Eu queria deixar para todas as pessoas que estão junto com a gente aí,
que essas nossas lives, elas são salvas, né? Então, depois todo esse conteúdo ele fica à disposição no nosso canal do YouTube, que chama-se Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina. E isso também acaba virando alguns podcasts, né, que fica disponível tanto no Spotify quanto no podcast da Apple e também do Google Podcast, que chama-se Androcast. Então, eventualmente, você está lá no trânsito, está fazendo viajando, você pode escutar todo esse conteúdo também. E tudo isso pode ser acessado através de um Linktree que a gente tem no nosso Instagram, @redeandrocenter. Então, lá no @redeandrocenter tem um Linktree, onde você consegue ter